Pronto, Walter, estamos online. Você não vai colocar música, não? Hoje sem Não? máscara, sem música, Nossa, sem nada. que triste. Você falou que está no ar, mas eu não estou achando aqui. Calma, vou mandar. Aqui, Genuíno. Tá, pronto. Oi, Genuíno. Oi, tudo bem? Já estamos online. Tá bom, eu vou desligar aqui. Não, Daqui pode a deixar pouco a gente ligado. começa. Pode deixar ligado, porque isso aqui é música. Boa, deixa ligado. Pode deixar sua música ligada. É 2 ou 3 minutos para a gente mandar o link só. Manda aí, Tá bom. Nayara. Vai. Tá bom. A gente começa em 4 minutos, Genuíno. Tá bom, ótimo. Vamos lá. 4 minutinhos a gente está começando. Natália, o que você achou do debate ontem? Foi ótimo. É, né? Hoje eu vou acompanhar, viu? Foi um ótimo debate. Gostei. É. Natália, você vai mandar para mim o link? Vou mandar agora. Mas é esse link, nós já estamos aqui nele, né? Ou não? Não, é porque se o link que você recebeu Facebook. É só para você entrar. Aí agora eu vou mandar o link que é para o pessoal assistir no Facebook. Ah, tá certo. Tá bom, valeu. Mandei, Walter. No Zap? Tá. No Zap. Bom, você, na hora que você quiser começar, fica à vontade, eu só tô aqui. Me dê um minuto aqui só. Tá bom. Hoje é o nosso programa número 20. Ótimo. Tudo bem. Ô, Walter, eu vi hoje, sem querer, aí eu entendi sua revolta. Eu fui ver meus papéis e encontrei do Luiz Eduardo 42 perguntas e 42 respostas que você faz para o nosso amigo. Você lembra disso? Hã? Lembro. Pois é. Bom, Natália, eu já estou aqui mandando o link. Na hora que você quiser iniciar... Não, então vamos começar. Vamos começar que aqui no meu relógio adiantado já são 7 da noite. Horário Natal, né? Que é o horário de Natal do antivírus. Já são 7 da noite aqui em Natal. Então, quero dar boa noite para todo mundo que está assistindo a gente pelo Facebook, também para todo mundo que vai assistir depois aí pelo YouTube. Esse é o programa Antivírus, né, um programa semanal que eu e Walter temos feito desde o início dessa situação de isolamento e de pandemia, né? Então, desde meados de março, a gente começou com essa ideia de toda semana conversar sobre os principais fatos da conjuntura, né? Então, é um programa que em algumas situações a gente comenta os fatos, faz análise sobre o que aconteceu mais no imediato, digamos assim, né? Claro que isso perpassa assuntos estratégicos também, mas isso a gente tem debatido no Contramola e em outros espaços. Aqui no Antivírus a gente tem se dedicado mais a tentar fazer esse esforço de analisar a conjuntura e propor tarefas imediatas, propor ações imediatas para lidar com o governo Bolsonaro, principalmente, com a extrema-direita de uma forma geral, com a direita, enfim. Então,
Essa é a ideia do programa antivírus, né? Desde a semana passada, a gente fez um teste de fazer um novo formato, que foi com um convidado. Então, na semana passada, a gente fez com o Jonatas Moretti, que é advogado, militante do PT lá em Brasília, e falamos sobre um tema específico, que foi a questão do STF, né, do Judiciário, de uma forma geral, em relações com o governo Bolsonaro e o papel que tem cumprido aí na conjuntura. Então, a gente fez um programa sobre conjuntura com esse recorte mais específico do STF, principalmente. Hoje a gente vai fazer um debate mais geral, então a gente vai fazer de novo nesse formato com um convidado, que hoje é o companheiro José Genuíno, que é ex-deputado federal, foi presidente nacional do PT, né, dispensa apresentações aí, e a gente vai fazer uma conversa mais geral sobre a conjuntura, né, não tem um tema específico, a gente vai fazer uma discussão com ele sobre isso. Então é isso, né? Bem-vindo, Genuíno. A gente agradece o convite de ter aceitado conversar com a gente aqui no programa Antivírus, né? Acontece toda quinta, das 7 às 8 da noite. Eu e o Valdo sempre estamos aqui. E é isso. Bem-vindo. E boa noite, Walter, também. Vou pedir para você introduzir aí o nosso debate e depois passa a palavra para o Genuíno. Maravilha. Bom, boa noite, Natália, boa noite, Genuíno, boa noite a quem está acompanhando pelo Facebook, aqui a nossa transmissão do antivírus, né? Então, primeiro explicar de onde surgiu a ideia também de convidar o Genuíno. A gente fez uma conversa na direção nacional da articulação de esquerda, a gente fez uma reunião, e dessa reunião resultou a divulgação de um documento, na verdade, um resumo sobre a conjuntura nacional, um roteiro que a gente elaborou a partir dessa conversa. Eu enviei esse roteiro para várias pessoas, uma delas foi o Genuíno, e o Genuíno achou o roteiro interessante. Aí nós achamos que era o caso de fazer uma conversa sobre os temas que são tratados nesse roteiro, fazer essa conversa aqui no Antivírus. Então, como é que vai ser o nosso procedimento? Eu vou, de maneira bem resumida mesmo, falar o que está nesse roteiro, e em seguida eu vou passar a palavra para o Genuíno para ele comentar o que ele achar adequado, com esse foco na conjuntura, e depois a gente vai, à medida que a conversa, a gente vai também interrompendo, fazendo questões, enfim, temos até 8 da noite para conversar aqui sobre essa situação política do país. Então, vamos lá. Estou aqui com aqueles famosos problemas técnicos que sempre... Walter, o seu som está um pouco... Acha que não vão ocorrer. Diga. Não, o seu som está um pouco picotado, mas dá para entender. Só estou avisando que pode chegar em algum momento que não dê. Eu acho que tem algum problema do StreamYard. Bom, se acontecer isso, você assume aí e toca. Vamos lá, então. Genuíno, você está me escutando? Você está conseguindo me escutar, Genuíno? Caiu de vez agora. Acho que ele caiu. Que ótimo. Vamos ver se ele entra você sabe de que novo. O pessoal da velha guarda, quando você fala que caiu, pode ser uma coisa, tem um significado Liguei meio... para ele, Walter. Não, vamos esperar ele voltar. Eu não sei se ele sabe que caiu. Vamos lá. Tá bom, estamos esperando. Fortes emoções.
Vocês que estão acompanhando, muita calma nesse instante, o Genuíno está regressando, e assim que ele regressar, a gente retoma. Nessa página, Natália, você consegue ver quando alguém está entrando? Consigo. Ele não apareceu ainda. Vou ligar de novo. Como entra e sai automático? Você clica no... Ele está entrando e quando ele entra, o StreamYard desvia ele para uma página de propaganda do próprio StreamYard. Aí ele vai tentar entrar por outro equipamento. Não, vai tentar entrar por outro equipamento. Ai, ai. Isso é um Momentos de boicote forte contra o emoção. antivírus. Vocês que estão assistindo. Isso é um boicote contra o antivírus. Ai, ai. Pronto. Pronto, vamos lá. Muito Está bem. aqui. Genuíno, Agora os dois estão sem câmera. Muito bem, eu vou abrir a minha câmera. Abre a sua câmera também, perfeito. Abri. Pronto. Vamos lá. Então, eu vou aqui... Eu vou fechar. Ok. Tá bem. Muito bem, então, retomando do princípio, nós fizemos no domingo passado uma reunião da direção nacional da tendência petista à articulação de esquerda e fizemos um debate sobre a conjuntura nacional. O debate foi feito com base num roteiro que depois nós divulgamos. Não se tratava de uma resolução, mas só de um roteiro de discussão. Nós enviamos esse roteiro para o Genuíno, ele achou interessante, então daí surgiu a ideia de convidá-lo para comentar aquilo que ele achasse mais adequado do que nós expusemos nesse roteiro. Então eu vou fazer um resumíssimo, tá certo? Do que está dito nesse roteiro, para depois passar a palavra para o Genuíno. O roteiro abre dizendo que a gente está há 120 dias ou mais em pandemia, e que isso tornou mais difícil o que já era difícil, tornou mais complexo o que já era complexo, acentuando algumas tendências que antes da pandemia a gente já considerava negativas. Por exemplo, a ênfase na militância nas redes, o ultracentralismo de certas direções e a redução na mobilização social. Depois o roteiro fala da crise sistêmica e geopolítica e estrutural que existe, está em curso hoje no mundo, e a gente discute um pouco quais seriam os efeitos, os desdobramentos, os cenários que vão resultar dessa grande crise que está em curso no mundo. A gente trabalha com dois cenários fundamentais. O primeiro é que a pandemia retroceda daqui a alguns meses e a gente volte ao ponto onde nós estávamos. Ou seja, um pouco antes da pandemia começar, era senso comum nas pessoas que a gente estava na beira de uma nova crise de 2008, uma grande crise mundial. E a segunda hipótese, o segundo cenário, é que durante a pandemia, os governos e os capitalistas tomem medidas de reestruturação global
que cumpram a mesma função da crise de 2008, concentração e centralização de capitais, ampliar a exploração dos trabalhadores, saltos tecnológicos, etc. Então, a primeira parte do documento faz a discussão sobre isso, sobre a possibilidade de um novo ciclo de desenvolvimento e sobre a possibilidade de guerra, que é uma questão que está sempre no horizonte, dada a agressividade dos Estados Unidos. Depois o documento fala do Brasil, fala da crise nacional, né? A gente diz que nós estamos vivendo hoje uma crise similar àquela vivida nos anos 80, quando o ciclo desenvolvimentista se esgotou e o Brasil se colocou diante de uma encruzilhada, neoliberalismo ou uma alternativa democrático, popular, socialista. Nós sabemos como é que aquela crise terminou com a vitória da alternativa neoliberal, e nós temos 40 anos de neoliberalismo desde 1980. E a gente reflete sobre o fato de que nesses 40 anos houve uma série de retrocessos e houve uma série de avanços no terreno da presença institucional e política e organizativa da esquerda, né? É um momento muito paradoxal, porque se pegar, por exemplo, o indicador desigualdade patrimonial e desigualdade de renda, o Brasil está pior hoje do que estava nos anos 70. Só que se pegar do ponto de vista do nível de organização e presença institucional da esquerda e também de alguns outros aspectos, a situação é diferente. Então, o documento faz um pouco essa reflexão sobre esses 40 anos, para insistir na ideia que agora nós estamos numa situação parecida com a daquela, ou seja, numa encruzilhada, e que, por isso, a conjuntura e o período de médio e longo prazo, a tática e a estratégia, o emergencial e o programático, está tudo misturado, porque nós estamos num momento de encruzilhada, não estamos num momento normal da vida nacional. Depois o documento analisa um pouco o caráter da nossa classe dominante, diz que é uma classe dominante primária e brutal, e que o cavernícola, o Bolsonaro, ele é produto disso, não é causa disso. E o documento chama a atenção para o fato de que a classe dominante, pela opção que ela fez, ela é levada a reduzir as liberdades democráticas e reduzir a presença institucional dos setores populares. Não é uma tara pessoal do cavernícola, não é só um problema da cúpula das Forças Armadas e das polícias. A classe dominante brasileira escolheu levar o Brasil para trás, fazer do Brasil um país primário, exportador. Nós vamos importar industrializados, exportar produtos de base, e um país com essa característica não vai conseguir oferecer condições de vida decentes, emprego, saúde e educação para a maioria do povo. O resultado é que eles não vão poder incorporar 200 milhões de brasileiros. Vai ter que tratar as questões sociais como o caso de polícia. E por isso, o roteiro diz que isso que a gente está chamando de fascismo, neofascismo, estado de exceção, é uma ferramenta que a classe dominante brasileira vai usar cada vez mais por conta desse econômico, que, na nossa opinião, faz sentido do ponto de vista deles. Ou seja, a nossa alternativa, que é reindustrializar o país, exigiria de cara comprar uma briga com as potências dominantes no mundo, exigiria elevar o nível de consumo do povo brasileiro, exigiria uma série de medidas que custariam para a classe dominante muito, reduziriam os lucros deles e colocariam eles diante de uma briga que eles não têm certeza se vão vencer. Muito mais cômodo para a classe dominante é fazer essa gestão de um entreposto primário exportador que vende produtos primários e compra produtos industrializados. O documento, nesse ponto, discute em que momento da história a gente está e chama atenção para o fato de que a principal questão política hoje no país é se a polarização entre o PT e a classe dominante vai se manter ou se vai ser superada, né? Na nossa opinião, esse foi o fio condutor dos últimos 40 anos, a polarização entre o PT e a classe dominante. O PT como expressão da classe trabalhadora, né? Se o PT for destruído, se o PT for derrotado, se o PT for esmagado, isso vai significar que essa polarização deixou de existir e a gente vai estar entrando em outro momento da história. Na nossa opinião, isso não aconteceu ainda, mas a batalha da classe dominante é nesse sentido, e também tem setores de centro-direita e até setores de oposição,
e que se pretendem de esquerda, que de alguma maneira são cúmplices, cooperam com essa operação para anular o PT, né? E eu falo do PT e poderia falar também da pessoa física do Lula, ou melhor dizendo, da pessoa jurídica do Lula. Tá certo? Que as coisas se confundem nesse plano. A operação de condenação, prisão, interdição da candidatura, anulação, impedir que ele tenha os direitos de volta, faz parte dessa operação. E aí o documento discute as eleições de 2020 de um ângulo mais estratégico, ressalta o fato de que a linha do partido é muito importante para enfrentar essa situação, a orientação política do partido, debate um pouco o problema do programa, que programa de curto, médio e longo prazo a gente deve apresentar, e termina analisando a conjuntura estritamente falando. Diz que está em curso uma operação de acordo, né, cuja prioridade é manter a política ultraliberal do Guedes, manter a tutela militar e manter o isolamento do PT. E que todo aquele blá 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 de frente democrática, frente ampla, sumiu. Que agora a prioridade deles é tolerância com o Bolsonaro, né? A gente não acredita que o Bolsonaro seja capaz de segurar os ímpetos golpistas dele, mas também a gente não confia na disposição oposicionista e na vocação democrática de vários setores da oposição. E o fundamental é que a gente entende que não é só o Bolsonaro o problema, é o conjunto da coalizão golpista está operando uma espécie de golpe por dentro. Então, um pouco essa reflexão, e a gente conclui dizendo que para que a gente se posicione bem nessa conjuntura, a gente precisa enfrentar algumas concepções que seguem existindo entre nós, da esquerda e do PT como um todo. A primeira concepção é de que só depois da pandemia a gente vai conseguir fazer uma mobilização mais ampla. A segunda é que o espaço principal da oposição é o parlamento. A terceira é a que acha que são os nossos governos estaduais e municipais que, isoladamente, vão ser o principal vetor da oposição. A quarta é que imagina as eleições de 2020 como uma eleição municipal, descolada do debate nacional. A quinta é a que terceiriza para as frentes a campanha fora Bolsonaro, em vez de colocar isso no centro da ação do partido, né? A sexta posição, que a gente acha que tem que ser combatida, é a ideia de que não é central lutar pela reconquista dos direitos políticos do Lula. Na nossa opinião, é central lutar pela reconquista dos direitos políticos do Lula, e isso está vinculado com a campanha do Anula STF, com Fora Bolsonaro, com a convocação das eleições. A gente acha, com isso eu encerro, que, primeiro, o Lula tem que jogar um papel muito ativo na luta política nacional, é essencial isso para a esquerda, e, segundo, a gente está numa batalha de longo prazo, onde a questão da organização de base, da recuperação do apoio da classe trabalhadora, do apoio nosso junto à classe trabalhadora, a retomada dos núcleos, tudo isso é muito importante, faz parte da orientação política. Então, para quem foi entrando agora, eu estou terminando de resumir o documento, o roteiro, na verdade, de discussão que a gente debateu na Direção Nacional da Articulação de Esquerda, que nós passamos para que várias pessoas lessem, inclusive o Genuíno. Ele achou interessante, e a ideia agora é passar a palavra para que o Genuíno faça uma análise de conjuntura, e aí eu e a Natália, em alguns momentos, podemos eventualmente interromper, fazer alguma pergunta, mas a ideia fundamental é ouvi-lo aqui, com foco no tema da conjuntura, usando esse documento que eu apresentei aqui, que eu resumi, como pano de fundo, como provocação, sem ser obrigado a dialogar com o que está escrito nele. É isso. Então, eu passo a palavra para o Genuíno, que é o nosso convidado no Antivírus de hoje, falar o que ele é adequado. Bem, boa noite. Eu fui estimulado, mobilizado para esse debate a partir da leitura do roteiro. E, em primeiro lugar, porque o conceito de avaliar a conjuntura saindo da ideia normal. Nós não vivemos uma situação normal. Nós vivemos uma situação de anormalidade. E essa situação de anormalidade, ela é também de emergência. Emergência pela gravidade dos problemas. Nós não podemos continuar assistindo como normalidade o número de mortes, o descaso, a situação de abandono, a quantidade de desempregados. Nós não devemos achar que é normal o número de bilionários
que cresce o seu patrimônio em torno de 176 bilhões. O número de bilionários que na América Latina cresce o seu patrimônio em mais de 200 bilhões, enquanto tem 50 milhões abaixo da linha da pobreza e 40 milhões de desempregados. Nós estamos diante de uma situação de extrema gravidade. E eu acho que o documento chama a atenção desse ponto para que a esquerda e o PT entendam que nós não podemos normalizar essa situação. Não é uma situação normal. E como não é uma situação normal, nós temos que atuar no sentido de dar respostas contundentes a esse quadro que é extremamente grave. É isso que a primeira observação que eu acho que o documento dialoga com uma tendência da conjuntura. Porque o que os capitalistas, o que a burguesia brasileira e internacional pretende fazer? Administrar como se fosse uma crise natural, não é sistêmica, vão mantendo seus interesses e o aumento do seu patrimônio, vão se protegendo no sistema financeiro, aí no caso do Brasil, 1 trilhão para os bancos, vão normalizando uma situação que não é normal, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão desesperadas. Eu acho que nesse ponto, eu acho que o documento, o roteiro, faz uma introdução importante, porque não é normal o que nós estamos vendo. Então, é uma situação emergencial. Como é emergencial, nós temos que ter uma política adequada. Nós temos que sair do roteiro burocrático. Uma eleição. É normal essa eleição? Não é normal. As reuniões do parlamento? Não é normal. Fazer a reforma do SUS? Não é normal. Quer dizer, impedir a transferência de dinheiro para os estados e municípios? Não é normal. Os militares ocuparam o Ministério da Saúde? Não é normal. Os militares aumentando os seus salários, os seus investimentos? Não é normal. Então, a esquerda tem que se dizer, nós estamos contra essa normalidade bárbara. E eu acho que o documento é muito importante nesse sentido aí. E eu digo isso porque vai dependendo da nossa atuação, e você coloca bem, Walter, que o documento, a toda a crise sistêmica, e é só analisar as outras crises sistêmicas que a humanidade viveu, ela junta o fundo com a superfície. Ela junta o imediato com o mediato. Ela junta o estrutural com o superestrutural. Ela mexe com todas as relações capitalistas, as relações sociais. E no momento em que há uma crise do neoliberalismo, que são as consequências da crise de 2008, há uma crise política com o surgimento do ciclo de autoritarismo no mundo e no Brasil, há uma crise que já vinha se arrastando na área do petróleo, na crise de energia, e uma depressão econômica. Então, nós estamos vivendo uma situação de hecatombe. E eu acho que, nesse sentido, nós do PT temos que nos dar conta dessa hecatombe. A gente não pode ir para uma situação de eleição, de disputa política, como se a gente estivesse vivendo uma normalidade. Não é normal o que nós estamos vivendo. Então, essa é a primeira questão que eu queria destacar nessa conjuntura. É porque as pessoas vão criando uma rotina como se fosse normal a quarentena, como se fosse normal as nossas lives, como se fosse normal as visitas sob controle, como se fosse normal a continuar vendo os espetáculos desse governo insano, fascista, como se fosse normal ver as estripulias do Trump, como se fosse normal o número de mortes. Não é normal. Portanto, a esquerda tem que se rebelar. A esquerda tem que dizer não dá. E eu acho que o roteiro é uma contribuição importante, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que nesse quadro, o documento coloca 2 cenários, eu vejo que há grandes possibilidades do que está sendo sinalizado. O sistema financeiro mundial admitindo que não é uma crise sistêmica. O sistema financeiro fazendo uma proteção dos grandes patrimônios especulativos. É que nós possamos entrar
numa situação de aumentar a superexploração, alta concentração da renda e patrimônio, e para isso vem um fortalecimento das medidas coercitivas e autoritárias no bojo da consequência da pandemia na crise econômica e social. Neste sentido, o que está acontecendo no Brasil há dessa lógica, porque nós temos um autoritarismo que vem desde 2016, esse autoritarismo está se compondo por dentro das instituições com a tutela militar, com um acordo com a grande burguesia monopolista e financeira, e o pior cenário para o país e para o aprofundamento da crise é a manutenção desse governo até 2022. O que vai sobrar? O que vai existir? O que vai ficar? Então, nós temos que ter uma espécie de resolução política de emergência. Nós temos que ter uma resolução política meia jacobina, uma resolução política diante de uma gravidade. A situação é grave. Eu acho que amanhã vai ter reunião do Diretório Nacional e outras coisas aí, e esse roteiro é importante porque ele mostra a gravidade. Numa situação grave, nós temos que ter posições igualmente graves. Não dá para uma situação grave a gente ficar no paz e amor, a gente ficar na rotina, a gente ficar no cotidiano burocrático. Então, acho que isso aí eu queria destacar, porque a conjuntura, e o pior, ela se agrava, mas aparentemente você tem um faz de conta. Esse faz de conta que é preocupante, no meu modo de entender. E como ela radicaliza tudo, e olha bem, Walter, ela radicaliza do individual ao social, do individual das relações sociais. Ela radicaliza da situação nacional com a situação internacional. E ela vai aprofundando a crise das relações sociais. E como é que os capitalistas querem resolver isso? Consolidando essas relações e aumentando a superexploração. Portanto, a resistência, a resposta contundente da esquerda e do movimento social é uma questão de sobrevivência. Não é radical, não somos nós. Radical é a crise. Radical é a crise. Não sou eu que sou radical, nem você, nem um documento. É a crise que é radical. E numa crise com essa radicalidade, ou a gente age numa conjuntura com a radicalidade que a situação exige, que é ir na raiz dos problemas, que é chamar a atenção, que é mobilizar e buscar formas de responder a essa situação, ou então eu acho que nós vamos ficar numa passividade. E esta passividade é perigosa, porque a própria situação política impulsiona essa passividade, porque tem a quarentena. Uma parte dos dirigentes nossos estão na faixa de risco, como eu. Você talvez não, eu sim. A Natália talvez não, eu sou. As pessoas estão em quarentena. Há isolamento social. Nós não temos grandes mobilizações. Então, há uma espécie de, intuitivamente, se cai numa passividade. Então, vamos romper com essa passividade. Nesse sentido, quando o documento situa os cenários, eu acho que se deixa claro que a passividade da esquerda, dos movimentos sociais, da oposição, é extremamente perigosa. Nós não podemos estar vendo o desastre passar na nossa vista e a gente achando que está sobrevivendo. Olha, não dá. Então, eu acho que esse é um dado importante. E, na medida em que a gente está vendo o mundo, o que está acontecendo? A gravidade da crise geopolítica. Essa gravidade da crise geopolítica tem incidência, no meu modo de entender, no pós-crise sanitária, porque você tem a depressão, a crise do petróleo, porque o capitalismo não produziu ainda uma alternativa de energia que não depende do petróleo, e você vai ter uma crise da dívida. Então, numa situação dessa, nós temos que começar a discutir um programa, e eu acho que nesse sentido o documento indica um caminho interessante, um programa radical, não é porque a gente queira ser radical, um programa que atenda à radicalidade da situação, porque a situação é radical. Não é a visão nossa que é radical, é a situação. Nós temos que refletir num programa. Por exemplo, como é que nós vamos financiar e viabilizar o auxílio emergencial? Como é que vamos recuperar o SUS?
Como é que vamos recuperar os leitos únicos? Como é que vamos recuperar os investimentos para a pequena e média empresa? Como é que vamos recuperar o atendimento da população que está a pandemia se estendendo agora? Ela se instalou, ela entrou pela classe alta e agora chegou nos pobres e na população vulnerável e está causando um desastre. Então, veja bem, numa coisa como essa, nós temos que ter medidas concretas. Então, por exemplo, nós temos que discutir um controle desse sistema financeiro. Nós temos que discutir medidas efetivas de alargar a base monetária com emissão de dinheiro para garantir a viabilização disso. Em vez de discutir, veja bem, essa reforma tributária do Guedes, isso é um escândalo. Nós aceitarmos no parlamento discutir reforma tributária com essa crise, nós temos que discutir um imposto dos mais ricos para viabilizar a gravidade, a penúria das pessoas que estão morrendo, ou de fome, ou desempregada, ou em casa, ou nos hospitais. Então, a situação nós temos que tratar como bandeiras emergenciais. Nós vamos discutir, por exemplo, a questão do financiamento para a geração de emprego. Temos que discutir que os ricos têm que pagar. Esse dado dos bilionários aumentarem o seu patrimônio, isso é um assinte com a população que está na fila da morte, que está na fila, no corredor da morte. Então, eu acho que o documento é interessante, o roteiro, porque ele incita, ele impulsiona um sentimento de radicalidade para que a esquerda não se conforme com o que está vendo. Nós não podemos nos conformar. Isso seria... Esse conformismo é exatamente uma atitude que vai facilitar a posição da classe dominante de extrema direita ou de direita a isolar o PT através de uma deslegitimação do seu papel. Está na hora da gente se lembrar dos primeiros anos do PT, da origem do PT, de sair para uma postura mais organizada, mais forte. E aí nós temos que criar meios de fazer manifestações, seja botando faixa, botando cartaz, fazendo manifestações respeitando o isolamento, o distanciamento, evitar que as pessoas que estão na vulnerabilidade sanitária não participem, mas nós temos que eu me preocupo, por isso que eu me mobilizei para discutir o documento, é que o documento chama a atenção que essa normalidade não é um desastre para nós. É um desastre. E por isso que eu acho que, tanto no Brasil como o que está se verificando em outros lugares do mundo, porque a crise está aumentando, e olhem bem, meu Deus, companheiros e companheiras, esse sistema monstruoso, com tanto capital, com tanta tecnologia, com tanta arma, com tanta força, o vírus derrubou, botou no chão. O sistema capitalista, neoliberal, financeiro, monopolista, está de joelho. Mas ele não vai ficar de joelho por muito tempo. Eles vão se levantar. E, ao se levantar, a gente sabe quem são seus alvos. Por isso que nós temos que fazer uma disputa que, queiramos ou não, ela não é só para diminuir os danos, os prejuízos. Não é só para isso. Essas plataformas, tipo o Fundeb, foi correto, a questão de devolver a medida das universidades é correto, a questão das ajudas do auxílio emergencial, mas nós temos que nos revoltar diante do despudor do presidente que veta o papel da mulher para receber auxílio emergencial, que veta água mineral na cesta básica dos índios. Então, eu acho que a gente tem que produzir uma inquietação legítima, justa, diante de uma situação de calamidade, de emergência que o Brasil e o mundo estão vivendo. É o caminho para a gente enfrentar o risco de um autoritarismo fascista, de alta concentração da renda e de superexploração.
É o caminho, porque se a gente ficar nos limites da diminuição dos danos, não é que eu seja contra diminuir os danos, temos que lutar para diminuir os danos. Mas essa diminuição de danos tem que estar vinculado, e aí eu acho que o documento coloca uma questão importante, que é o programa. Este programa hoje ele é anticapitalista, ele é antineoliberal. Ele tem que mexer no sistema financeiro, ele tem que mexer nos grandes monopólios na área de serviços que estão lucrando com a pandemia. Nós temos que apoiar os trabalhadores em aplicativos. Nós temos que sair dessa normalidade, porque como a gente está trabalhando com a cabeça de antes da crise. Veja bem, essa pandemia está mudando tudo. Agora, nós estamos diante de uma espécie de... A conjuntura está diante de uma espécie de parto. Ou o novo bota a cabeça para fora e acumula força e vai existir, ou então o velho aborta esse potencial de crise e vai perdurar uma situação pior do que antes. Porque numa crise, e eu acho que nesse ponto é interessante o conceito de crise sistêmica, numa crise sistêmica, ou você dá uma solução progressista, uma solução avançada, uma solução que defenda a vida, a democracia, que defenda as políticas públicas, ou você cai na barbárie. Porque a lógica do sistema forte é voltar à barbárie. Não existe espaço para o sistema fazer concessões, como foi o Plano Marshall, como foi o pós-Segunda Guerra Mundial, porque nós não temos esse nível de polarização. Há um ciclo de autoritarismo no mundo, os valores do neoliberalismo estão reinando na hegemonia política, e nós vivemos, inclusive, uma crise de falta de estadista no mundo. Vamos citar qual é o estadista, qual é a liderança que está sinalizando para a humanidade uma perspectiva. Então, Walter, até... Deixa eu só te pegar uma carona no que você está falando, essa questão do estadista. Nessa conjuntura, qual que você acha que é o papel do Lula? E como é que o PT deve lidar com o Lula? Olha, em primeiro lugar, nós estamos vivendo uma crise mundial de lideranças e de estadista que sinalize para o povo que está desesperado, que está perplexo, que está sofrendo, que está triste, que uma parte está na fila da morte, lamentavelmente, que não tem condições de isolamento, porque não tem renda, não tem emprego, está precisando de uma palavra. É nesse momento que o líder tem um papel fundamental para chamar a esperança, chamar a unidade, chamar a luta e chamar a resistência organizada. Nesse sentido, o papel do PT é exatamente este. Eu acho que o Lula tem que se pronunciar politicamente como um líder político, não é para discutir candidatura agora, coisa não. Pelo que eu fiz da minha vida, pelo que eu fiz da presidência da República, pelo que eu sou, eu quero opinar sobre a situação de calamidade pública, de desgraceira social, de barbaridade e apontar uma solução. E chamar o povo, chamar a esquerda, chamar os progressistas, chamar aqueles que têm a capacidade de ficar indignado com a desgraça social, a mobilização e a luta. Eu acho que está faltando, Walter, um chamamento, está faltando uma liderança, é uma espécie de força daquilo que é, no fundo, vamos usar o nome correto, está faltando um pouco de vanguardismo diante da crise. Porque a crise é tão grave que se você não levantar a voz, as ideias e a cabeça, ela te derrota. E eu acho que o PT não pode ficar nessa rotina de votar da institucionalidade, do fundo partidário para as eleições, dos candidatos, vamos aumentar o número de vereadores, vamos aumentar o número de prefeitos, mas tem uma crise ao nosso lado. E, portanto, o papel era o partido sair... Por exemplo, eu acho que o partido tinha que tirar uma resolução política clara, forte, uma espécie de chamamento à nação, ao povo e à esquerda para a luta. O caminho é a luta.
Sem luta, nós vamos entrar no pior dos mundos. Até nós assinamos um documento que é só a luta impedirá a catástrofe. Mas a luta coletiva, a luta... Porque a crise, ela desorganiza, a crise cria pessimismo, a crise favorece a manutenção piorada do sistema de superexploração e de dominação, se você não tiver o fator humano, o fator da luta, se apoiar na resistência, na luta de classe, na capacidade política das pessoas. Eu acho que tem um potencial para isso. O que está faltando é uma força política que aglutine. E eu acho que esse é o grande papel do Lula e do PT. Essa rotina nossa, ela é angustiante, é paralisante. Eu sei que nós estamos isolados por razões de saúde, mas nós temos que provocar a rebeldia das consciências, das mentes, que elas se falem, que elas botem para fora. Olha, pessoal, acordemos. Não podemos ficar nisso. A história não vai perdoar essa calmaria, essa passividade. E foi isso, Walter, que me estimulou quando eu li o roteiro. Eu comecei a ver o roteiro e disse, pô, esse roteiro está fazendo indicações que eu não estou encontrando em outros documentos e outras resoluções. Que eu acho que essas indicações são importantes para enfrentar este problema. Esse problema, porque nos grandes momentos de crise que a humanidade já viveu, teve grandes lideranças. Você pega a crise da Segunda Guerra Mundial, tinha grandes lideranças, independente de avaliar aqui os seus papéis, mas você vê a crise de final do século XIX para o início do século XX, surgiu as grandes lideranças que produziram a Revolução de 17, principalmente com Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky e várias outras lideranças. Teve momentos da crise do século XIX que surgiram grandes líderes, como Marx, Engels, Blanqui e vários revolucionários que lutaram. No momento de crise, nós temos que ver o papel das lideranças da história. Eu acho que esse é o papel que o PT tem que... Nós temos que incomodar, nós temos que futucar, nós temos que dizer, olha, calmaria, normalidade não dá diante de uma situação que a vida das pessoas está em jogo. Não sei se a Natália quer fazer só um pouquinho, Genuíno. Não sei se a Natália, acho que ela está querendo fazer uma pergunta. Peraí. Estou querendo falar uma coisa que você me provocou aqui, Genuíno. Já é uma provocação que eu estou pensando desde o debate de ontem, na verdade, mas eu vou aproveitar que o nosso tema aqui é a conjuntura para fazer essa questão de novo, né? Você falou que uma das coisas fundamentais que a gente tem que lidar na conjuntura é com dar respostas para esse atual quadro, né? Falou da gravidade dele e tal, e mencionou algumas das respostas, né? Por exemplo, sair do roteiro burocrático, da rotina parlamentar, né? Então, eu queria que você comentasse, claro, algumas coisas que você já fez, mas você estava comentando sobre o papel de Lula e do PT, então, para além de Lula e do PT, ou da militância de uma forma geral, muita gente apresenta essa inquietação, né? O que é que a gente faz para sair mesmo desse roteiro burocrático? Como é que a gente começa a trabalhar para efetivar o fora Bolsonaro, para efetivar o impeachment? Claro, isso vale para o PT, mas vale para a esquerda de uma forma geral. Como é que a gente trabalha concretamente para efetivar que a gente tenha uma nova eleição, né, direta, que recupere os direitos políticos de Lula para que ele possa ser candidato? Então, é uma coisa que aparece muito, né? Apareceu inclusive aqui nos comentários, mas e aí, o que fazer, né? A gente defende tudo isso, defende esse programa, né, que você colocou muito bem várias coisas, mas que tipo de giro, né, no nosso modo de funcionamento, no nosso modo de fazer trabalho político cotidiano, a gente deveria fazer, né? A gente imagina que a gente não deveria fazer, por exemplo, essa rotina de passar o dia todo em lives é uma coisa que certamente, dificilmente é a partir daí que a gente vai incidir nessa conjuntura tão radical. Então, é isso, um pouco das nossas tarefas imediatas, digamos assim, nessa conjuntura. Eu queria que você comentasse mais. Em primeiro lugar, Natália... Walter, você ia falar também alguma coisa? Não. Em primeiro lugar, eu fico com minha cabeça, sinceramente, perturbada, inquieta, querendo se soltar.
e eu fico aplicando aquela ideia. Meu corpo está preso, mas minha cabeça não pode estar. E aí eu começo a pensar coisas. Primeiro, nós temos que ter uma espécie de plataforma política emergencial. Eu acho que o PT, as esquerdas, têm que ter uma plataforma política. Não é a emergência em relação aos pontos concretos aqui. É uma plataforma política diante da calamidade que o país está vivendo. Porque a manutenção desse governo até 2022 vai viabilizar o desastre e o Brasil ser uma plataforma agroexportadora. É o desastre, com uma vertente autoritária neofascista. A manutenção da pandemia no nível em que está a crise sanitária é mais morte, é mais problema, porque os governantes não estão agindo com lucidez, com ousadia e com coragem. Então, nós temos que ter uma plataforma. E uma plataforma que pegasse a questão emergencial da pandemia, mas também pegasse a questão política, porque a manutenção desse governo é o aprofundamento do desastre. E a questão de um programa em relação ao financiamento para enfrentar a crise, em relação à emissão de dinheiro, em relação ao sistema financeiro, em relação à ordem internacional. Para isso, Natália, eu acho que nós temos que fazer formas criativas de luta. Primeiro, eu acho que a gente tem que começar a exercitar, colocar faixas, cartazes, palavras de ordem nas ruas. Isso dá para fazer sem correr risco. Você pode fazer com 2 pessoas, 1 pessoa, 3 pessoas, respeitando tranquilamente o isolamento. Segundo, é possível fazer momentos, escolher o dia, o local, para fazer manifestação respeitando o distanciamento, mas é simbolicamente importante. Eu acho que dá para fazer esse tipo de coisa. Terceiro, eu acho que a questão da restituição dos direitos políticos do Lula tem que se incorporar no que eu chamo de plataforma política do PT. Plataforma. Não é a plataforma em relação ao que os governadores e prefeitos estão fazendo. É na plataforma de resistência política democrática radical do PT. E aí nós temos que ver, cobrar, fazer pressão para colocar na pauta do Supremo, fazer manifestação política. Por exemplo, eu acho que está na hora, como fez o Fidel, a famosa carta A História Me Absolverá. Nós não podemos, não é normal esse jogo para lá, para cá, e as coisas vão se normalizando, as injustiças e tal. Então, nós temos que pensar em formas criativas. Eu acho, por exemplo, que a gente deveria sugerir ao movimento sindical, os movimentos populares, as frentes, sinalizações de que a esquerda está viva, a esquerda está resistindo, a esquerda está atuando, com palavras de ordem, com bandeiras claras, que não é só fazendo as nossas reuniões em live, fazer manifestações e encontro em lugares estratégicos das cidades. Eu acho que nós temos que fazer isso. E politizar de maneira nacional a eleição de 2020. Se a gente for para uma eleição discutindo o problema municipal, achando que é importante eleger vereador, é importante eleger prefeito, sem fazer a discussão da crise, sem colocar a defesa do Lula nesse debate, sem colocar a saída política da crise institucional, que é o Fora Bolsonaro, no debate, nós vamos, por vias indiretas, convalidando e legitimando esta ordem perversa e essa ordem autoritária. Eu acho que a gente devia pensar campanhas, formas, tem surgido algumas coisas interessantes. Eu acho que tem surgido movimentos como o Manifesto dos Bispos, o Manifesto dos Padres, as manifestações que foram feitas por movimentos populares em determinados lugares da cidade, como aconteceu com o movimento de moradia. Eu acho que, por exemplo, o próprio movimento estudantil, a UNE, diante dessa crise das universidades, está na hora de fazer uma coisa mais ativa, mais forte. Eu acho que a gente tem que sair. Nós não podemos ficar só no espaço da live e no espaço do parlamento. Nós temos que continuar fazendo live e atuando no parlamento, mas não é só isso. Eu acho que a gente tem que criar formas
criativas, propor formas criativas para fazer esse tipo de manifestação. Por isso que eu acho que quando o roteiro problematiza essa situação, eu achei que ele, vamos dizer assim, inquieta a cabeça das pessoas para sair do normal. Nós não podemos ficar nesse normal. Esse normal é velho demais. Esse normal acomoda, esse normal aprisiona, esse normal é um desastre para uma esquerda. A esquerda não pode. Aí, eu até estava me lembrando daquela frase famosa do Che que ele diz: quando a gente vê a injustiça e a barbárie social, a condição de ser de esquerda é se rebelar, a condição de ser de esquerda é se revoltar. Não é normal a gente conviver com o que está acontecendo. Não é só porque pessoas amigas nossas estão se indo, como o companheiro mentor, como outros que foram. Não é só por isso. É que há um desastre. O sistema capitalista está produzindo um desastre. E esse sistema capitalista que está produzindo o que ele tem, e ele tem isso, né? Com sua força, com sua arrogância, com o seu credo, olha o que está acontecendo. O credo que produziu. Então, eu acho que nós tínhamos que fazer um movimento mais criativo com essas formas de luta que dá para a gente fazer. As ações de solidariedade, as pessoas sentirem que estão recebendo apoio. Tem gente que está passando fome, tem gente que está morrendo de fome, tem gente que não tem para quem apelar. Eu acho que os sindicatos, os movimentos populares, nós temos que nos abrir para esse movimento de solidariedade política. Isso é um elemento importante da conjuntura política. E, Paula, programar a ocupação das ruas. Eu acho que a gente devia programar a ocupação das ruas. Programar não é para ir para as ruas de qualquer jeito. É programar com critério, com cuidados, com objetivos claros, tá certo? Para fazer a ocupação das ruas, das cidades, nesse processo. Eu até avalio que o que está acontecendo agora é uma espécie de acumulação de força para quando a gente tiver condições de sair da quarentena, nós teremos grandes mobilizações. Agora, isso é perigoso, se a gente ficar só esperando como se fosse natural. Não é natural, porque isso também vai levando a um comodismo. Nós temos que tensionar, nós temos que nos inquietar, nós temos que nos perturbar com essa situação. A pior coisa é as nossas consciências acharem que não tem jeito. Não tem jeito, a saída é essa, estamos assim, estamos assado. E eu acho que o ideal é que o partido, o PT, fizesse uma espécie de reunião emergencial para discutir essa conjuntura política. Não é para discutir candidatura, nem fundo partidário, nem financiamento de eleição, nem conjuntura de gravidade emergencial. E eu acho que o roteiro que eu li, ele toma essa iniciativa de introduzir na política uma coisa nova. Porque não adianta a gente ficar fazendo resoluções sobre recursos, resolução sobre... Diante de uma situação como essa, ficar fazendo essa rotina com o Lula sem os direitos políticos, fazendo essa rotina com as pessoas morrendo. Deixa eu voltar a esse assunto, Genuíno, insistir no seguinte: a minha impressão, ouvindo e conversando com alguns dirigentes do PT, com parlamentares, etc., que as pessoas se conformaram com o fato de que não vai haver anulação da condenação do Lula e que, portanto, ele está fora do páreo e que, portanto, o negócio é preparar outros nomes para disputar as próximas eleições. E acho, inclusive, que isso é um dos motivos pelos quais alguns setores que se engajaram na luta pela libertação do Lula agora estão tendo uma postura freio de mão puxado na luta pela anulação da sentença. Então, eu volto a fazer a seguinte questão. Eu tenho a impressão que o Lula quer jogar esse papel. Agora, o que a gente pode fazer para que haja um engajamento efetivo da esquerda? Porque eu tenho a impressão que alguns setores que apoiaram a libertação do Lula não estão engajados nesse momento na luta pela anulação da sentença. Não sei qual é a tua impressão sobre isso. Eu tenho essa mesma impressão e quero fazer o seguinte comentário, Walter. Primeiro,
é estratégico para a esquerda não aceitar como legítimo o que a Operação Lava Jato fez com Lula, com o PT. E acaba estendendo para outras figuras. Se a esquerda achar que é legítimo isso, veja bem o que aconteceu hoje, divulgado com o Fernando Pimentel. Fernando Pimentel, grandes escândalos, grandes espetáculos. Governou constrangido por causa das operações. A companheira dele, várias tentativas, com muito problema de saúde por causa disso. Perdeu a eleição. E aí sai o arquivamento no rodapé da imprensa. Se a gente achar que é legítimo isso, que é normal isso aí, é o desastre. Por isso que eu acho que a primeira coisa que está em jogo é não legitimar esse tipo de coisa. Segundo, é o papel político do Lula. O Lula tem, pela sua história, pela sua simbologia, pelo que ele fez como presidente da República, ele tem um papel. E não é só pensando no PT, ele tem um papel pensando no projeto político transformador. E se setores da esquerda quiserem sobreviver em cima da carnice do PT, é suicídio. Isso é araquiri, para quem pensa dessa maneira. Não entender que está em jogo um processo de luta política de classes em relação a valores, a liderança, etc. Terceiro, eu acho que nós temos que conversar, discutir, para que ele cumpra esse papel. Eu acho que ele tem um papel como líder político, um papel como porta-voz do que ele é, do que ele construiu. E essa voz dele não só repercute no PT, como repercute fora do PT. E eu acho que é necessário esse tipo de ação política, porque ele é um ativo político para a esquerda. Não adianta outros partidos de esquerda acharem que não, deixa o Lula de lado, já está solto, vamos ver. O pior cenário, Walter, é virar a página. Não existe virar a página na história política, você não vira a página. Que história é essa de virar a página? Virar a página significa o seguinte, a classe dominante no Brasil está correta em anular as lideranças que vão emergindo. Isso está... Essa é a regra ao longo da nossa história. Vai virando página, vai virando página. Não tem nem a memória. Então, eu acho que nós estamos nesse sentido, eu acho que nós estamos numa encruzilhada. PT e o Lula. Em desabrochar, desatar esse nó. E desatar esse nó, nos momentos de crise, é que os líderes se projetam. Eu tenho essa visão. E eu acho que está na hora da gente criar uma situação de emergência para o PT e sair dessa normalidade anormal. É a minha visão, que eu acho que ele tem um papel, independente de concordar 100% desse ou daquele partido, é uma visão pequena, medíocre. Certas lideranças de centro-esquerda, certas disputas mesquinhas, não compreender o papel que esta liderança, que foi produto, Walter, desses 40 anos de resistência ao neoliberalismo, e ele é vítima de uma ofensiva e de uma guerra do neoliberalismo dirigido pelos Estados Unidos para destruir a sua liderança, para destruir a sua reputação, achar que isso é normal. Se a gente achar que isso é normal, nós estamos nos suicidando. E quem tiver a ilusão que vai acontecer só conosco, está errado. Amanhã acontece com outros. Porque o que está em jogo é projeto. O capitalismo sabe o que quer. Se a esquerda não souber o que quer, ela vai para a derrota. E nós temos que, nesse momento, eu acho que o que me empolgou na leitura do roteiro foi a inquietação que o roteiro provoca nas pessoas para discutir temas como esse. Nós não podemos aceitar. Eu sinceramente, eu fiquei muito incomodado quando a gente vê as coisas que estão por aí e as pessoas estão achando, não, isso. Não é isso não é. Não é isso que está acontecendo. E a gente começa a ver como é que o sistema está funcionando aqui no Brasil, dando um caráter de normalidade a um governo autoritário, dando um caráter de acordo para ficar com esse governo até 2022, que é um desastre para o país. A manutenção dele é um desastre para o país.
né? É um desastre, vai agravar tudo. E numa situação internacional do desconhecido. Então, eu acho, inclusive, que nós podemos entrar numa situação de crise aguda, com desdobramentos imprevisíveis, e com essa certa passividade, nós não teremos condições de interferir na agudização dessa crise nacional, porque o roteiro coloca, e aí eu volto à discussão da crise nacional. Se você tem uma crise nacional, quando você tem uma crise nacional, qual é o desfecho dela? Ou você tem um desfecho pela força, pela via de certas garantias, ou você tem um desfecho pela via da barbárie e da perversidade, ou você tem um desfecho por uma transformação, como foi mais ou menos um pouco o cenário pós-Segunda Guerra Mundial. O que está pintando agora, que a gente não se articula mais melhor, é o pior dos cenários em termos de perversidade, autoritarismo político e superexploração, preconceito, discriminação, e se criar, porque essa ideia de normalizar o que é anormal, é isso, vai normalizando o feminicídio, vai normalizando a eliminação da população originária, vai normalizando o racismo, vai normalizando a LGBTfobia, vai se normalizando o anormal. A esquerda não pode ser conivente com isso. A esquerda Genuíno. Pois não, Nadália. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Tem a ver com isso que você falou, que você está falando aí sobre que a gente deve aceitar ou não como normal, né? Você citou o autoritarismo do governo, e no início você também falou explicitamente sobre que a gente não tem que aceitar como normal a participação dos militares, do jeito que é hoje no governo Bolsonaro, né? Então, o roteiro também trata um pouco, quando fala da conjuntura em si mesmo, fala da questão dos acordos que estão em curso, né? Tem os acordos por cima, com o judiciário, o papel dos militares nesses acordos para tutelar Bolsonaro, né? O que a gente chama da tutela militar, e tem diversas posições na esquerda sobre isso, né? Uma parte naturaliza, acha que é isso mesmo, que os militares ganharam a eleição e vamos ter que conviver com isso, né? Outra parte diz que tem um meio termo, que quer reconhecer o papel deles na política, não acha que eles têm que sair da política, mas acha que tem que ser mais controlado, e tem outras posições de que é um pouco do que tu expressou aí, de que eles têm que estar fora, né? A gente não tem que normalizar essa participação dos militares na vida do governo, enfim. Então, eu queria que, para talvez a gente encerrar aqui a nossa conversa, tu comentasse um pouco sobre isso dos militares, né? E o governo Bolsonaro. Esse protagonismo do aparelho militar dentro do Estado é consequência do caráter autoritário do Estado brasileiro desde a sua formação. E teve momentos que isso diminuiu, teve momentos que aumentou. Nós estamos vendo agora um aumento da tutela militarizada. Ordem autoritária, nascida do golpe de 2016, nascida de uma eleição ilegítima por causa das fake news, e nascida do lava-jatismo, que criou a ideia de que se condena por convicção, se condena com o domínio do fato e se condena negando o que diz as garantias individuais do artigo 5º da Constituição. Este processo, que é uma espécie de guerra para destruir reputações. Você não mata, como tinha na época da ditadura, a pessoa, não desaparece com o corpo, mas você desaparece com a reputação, com a história. O que mais incomoda eles é a história do Lula, o que mais incomoda é a história do PT. Tem que liquidar essas reputações, que faz parte de uma guerra no simbólico. E eu acho que eles estão buscando recuperar a reputação da ditadura militar, os valores da ditadura militar, porque eu acho que até a nova república não foi aceita, mas não assimilada. Mesmo fazendo um acordo por cima, como o que aconteceu para produzir o artigo 142 da Constituição. Mesmo quando a gente... Porque essa ideia de que é uma força acima de tudo e de todos, inclusive não está sob júdice, porque tem até uma justiça própria, que é a justiça militar,
Esse é um problema sério para a democracia. As Forças Armadas têm que ser dirigidas pelo poder civil que emana do voto. A Força Armada não pode exercer cargo político. Se um militar vai exercer um cargo político, ele tem que se afastar da carreira definitivamente. Se nós aceitarmos como natural esse tipo de autoritarismo dissimulado, esse autoritarismo do faz de conta, nós teremos uma democracia tutelada, nós teremos uma democracia oligarquizada, uma democracia elitizada. Nós queremos uma ordem democrática, radicalmente democrática, com base no princípio da soberania popular, com base no princípio dos direitos, com base no princípio do controle democrático das instituições do Estado. Nós não podemos viver numa democracia que tem instituições que ninguém controla nada. A própria teoria neoliberal dos freios e contrafreios está sendo negada. Não tem freios e contrafreios. Aí as castas formando aquilo que eu chamo de PPP, o Partido dos Privilégios e das Prerrogativas. Cada prerrogativa tem que ter um privilégio. E vocês estão vendo, nós estamos vendo agora como certos privilégios estão sendo concedidos em relação a salário, em relação às vantagens dessa casta civil e militar do Estado, que é uma maneira de viabilizar esse autoritarismo elitista, que quebra com o processo que nós construímos, bem ou mal, que a gente viveu esse processo bem ou mal, durante os 40 anos de construção democrática, que começou em 79 e veio o golpe para interromper esse processo. Eu acho que, nesse sentido, nós estamos numa encruzilhada. Por isso que, para romper essa encruzilhada, nós temos que fazer o debate da democracia como elemento constitutivo e substantivado no atendimento dos direitos, com base na soberania popular, com base na participação da sociedade, com base na consulta à população. Se a gente não revitaliza a democracia nesse sentido, nós vamos ser parte de um processo de legitimação do autoritarismo. Por isso que isso também tem a ver. Nós não devemos achar que é normal essa ordem autoritária porque ela venceu. Venceu como? Com a eleição manipulada. Venceu como? Quer dizer que ganhou e a gente aceita? Que ganhou? Ganhou como? Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que recuperar uma visão radical da democracia, no sentido... Porque, veja bem, para terminar, eu já estou me alongando. O sistema neoliberal financeirizado e monopolizado, esse capitalismo financeirizado e monopolizado, ele radicaliza tudo. Na época do imperialismo clássico, tinha mais de manobra para os nacionais, para os governos mesmo capacho. Veja bem, na época do Delfim, tinha dinheiro de só para emprestar aqui para produzir um milagre. Hoje não existe mais isso. Brasil é plataforma exportadora. Direitos, não. Militar é para cumprir GLO, é para combater crime de fronteira e combater a questão das drogas. E a questão da tecnologia de ponta, a questão da tecnologia nuclear, a questão do ciclo do combustível nuclear, a questão da base de Alcântara, que são questões importantes. Agora, e eu termino mesmo, Natália, o Brasil, como nós estamos sem um projeto nacional radicalmente democrático e justo, nós não temos uma função estratégica nacional para colocar as Forças Armadas no trilho de uma força que tem a função no Estado, mas não pode ser lá no Brasil, e é uma herança autoritária que nós temos que ajustar as contas com ela. Obrigada, Genuíno. Acho que com esse último comentário, né, a gente encerra o programa. Eu queria agradecer, né, sua participação aqui no nosso programa hoje. Foi muito bom o debate. O pessoal gostou muito aqui nos comentários. A gente gostou muito também de fazer essa conversa sobre a conjuntura. Né? A gente passou um pouquinho do tempo, mas acho que é aceitável. Né? A gente tem um convidado aqui hoje e também perdemos um tempinho com os problemas técnicos no início.
para poder começar. Então, a gente vai encerrar agora. Eu queria só avisar para todo mundo que está ouvindo e que está na expectativa do Contramola. Normalmente, a gente faria o Contramola hoje, né? O Contramola, que é o nosso programa de debates estratégicos, que a gente está fazendo quinzenalmente. No caso, somos eu, Walter e Patrick. Mas hoje a gente não vai fazer o Contramola, porque a gente está participando do seminário da ELAP sobre desenvolvimento e socialismo. E aí esse seminário está sendo todo dia, nesse horário das 21 às 23, e ele coincide com o horário do Contramola. Como é um público que a gente quer que assista o seminário, porque o seminário também está tratando de assuntos estratégicos, né? Então, tem um tema aí que interessa a esse público do Contramola, a gente não vai fazer hoje, né? O tema do seminário hoje, que começa daqui a pouco, é planejamento, mercado, propriedade, produção e finanças. Então, o Walter vai estar lá moderando esse debate, a gente vai ter 3 painelistas fazendo falas, e depois o Walter vai estar fazendo provocações lá a eles, para eles comentarem, e é isso. Então, a gente encerra aqui, agradecendo novamente a Genuíno por ter feito essa conversa com a gente, agradecendo a todo mundo que assistiu até agora, tivemos mais de 100 pessoas aí online aqui no Facebook durante o programa. Boa noite a todos e todas e até a próxima quinta. Boa noite, Natália. Boa noite, Walter. Valeu. Boa noite, Natália. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Um abraço. Tá bom, tchau.